Oi, oi, boa tarde a todos. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal entrando. A gente marcou às 16 horas. Todos estão me escutando bem? O professor Luiz Moreira já entrou. Vamos chamá-lo aqui. Vamos aguardar o professor Luiz Moreira conectando. Olá, Olá! boa tarde, boa Boa tarde. tarde, professor. Tudo bem? Tudo na paz, tudo bem. Então tá bom. Vamos aguardar um minutinho o pessoal entrando. A gente Vamos, marcou agora às 4 horas. enquanto a gente aguarda uns minutinhos, eu vou tomar minhas cápsulas diárias. Isso, por favor. Já deu o horário, tem que tomar certinho, né, doutor? Exatamente. Pronto. É, suplementação aí já garantida. Contigo, como que tá as coisas? Tudo em ordem, graças a Deus. Trabalhando bastante, se reinventando aí também nesse momento, Com certeza. trazendo bastante informação para o mercado magistral, né? Eu acho que essa é uma oportunidade aí para todos se conectarem, né? E estarem estudando mais, aprendendo mais, e a Biovital também está nessa frente aí junto com os clientes, trazendo mais informações aí para o mercado, Com certeza. É né? um momento da gente repensar muitas coisas, né? É um momento da gente estar se reinventando mesmo. Sim, sem dúvida. Acredito que muita coisa vai mudar e muita coisa está mudando, inclusive no comportamento das pessoas. Eu Uhum, tenho algumas coisas que estão acontecendo que são importantes. Então acho que a gente tem que estar conectado, né? sim. Tá seguindo, né? Observando para onde está indo as coisas, né? E como elas estão encaminhando também. Para ser assertivos, né, nas escolhas, né, porque esse é o momento de ser bem assertivo mesmo, né, nas escolhas e da tomada de decisões aí, que é um momento delicado, mas que aos poucos vai tomando o rumo certo, né, doutor? Sim, sem É dúvida. a forma que a gente está também trabalhando aí. A gente está promovendo algumas lives também. A gente eu já até gostaria de agradecer muito, né, o seu aceitar o convite da Biovital em trazer um pouquinho o seu conhecimento aí do tema de aminoácidos para o mercado da magistral, né, que é um mercado que a gente é bem apaixonado aí e a gente traz informações sempre muito fiéis, e pessoas renomadas para falar sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. Eu gostaria Pode de falar. agradecer logo Uhum, de assim, né? Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder atendê-los, né? sim. A Biovital sempre grande parceira da gente, né? Na Consulfarma, sempre ajudando a gente nos nossos projetos. Isso. Então, é sempre uma honra poder dividir com vocês, poder estar junto, tá bom? Uhum, a gente agradece. Eu vou falar um pouquinho, vou te apresentar, né, para as pessoas. Acredito que a maioria já te conheça, né, que você sempre está à frente aí do mercado. Mas caso tenha alguém que não te conheça, vou falar um pouquinho sobre a sua formação. Então, o professor Luiz Moreira, ele é farmacêutico bioquímico. Ele tem uma especialização na parte de gestão de saúde, a parte ortomolecular. Ele está à frente hoje como coordenador da DTEC da Consulfarma. Além disso, trabalha na parte de assessoria para farmácias de manipulação, né, doutor? Na parte de palestras, né? Essa parte que você também trabalha junto com o magistral, correto? Isso. Eu coordeno, né, o Instituto High Nutrition também, que é Também, isso, High Nutrition. Campinas, onde nós temos a pós em ortomolecular e vamos ter mais alguns lançamentos esse ano ainda. Uhum. E também eu sou vice-coordenador do grupo técnico de suplementos alimentares do CRF de São Paulo, Ótimo. do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Então, dá toda a assessoria na parte de suplementação lá para o CRF.
Muito interessante, muito bom. Bom saber que a gente está em boas mãos aí na parte do CRF também. Pode falar, estou escutando. Tá escutando? O Uhum, nosso grupo técnico aqui de São Paulo, né, foi o primeiro grupo técnico, né, de uhum, suplemento em todo o Brasil, né? Então nós fomos pioneiros. tá. Nós começamos a trabalhar suplementos em São Paulo antes do Conselho Federal de Farmácia, né? E inclusive nós fomos autores, né, da resolução do CFF que permite o farmacêutico a prescrever suplementos. Tá, tá. Muito interessante. Então já entraram na pioneiros aí nessa parte. Muito bom, ótimo. Eu gostaria de dar uma breve. Vamos começar dando um início aí, o pessoal já vai entrando aos poucos, doutor. Primeiro eu gostaria de falar o porquê que a gente escolheu o tema, né, de aminoácidos e te escolhemos para falar, né, desse assunto. Não sei se todos sabem, mas a Biovital ela trabalha e fornece aminoácido para o mercado magistral há um tempo. Então a gente trabalha hoje com os aminoácidos de uma empresa que ela é bem renomada no mercado, né, que é a Ajinomoto. Então tem uma referência muito boa, questão de qualidade, de pureza. Nós também escolhemos falar desse assunto para ajudar nossos prescritores, os nossos parceiros, nossos clientes a saberem mais, tirarem dúvidas, né, sobre esse assunto, que hoje a gente sabe da importância da suplementação por aminoácidos, mas às vezes surgem dúvidas ainda específicas que a gente é questionada no dia a dia quando a gente trabalha na frente a um prescritor, frente a um cliente. Então, essa é uma oportunidade também desse prescritor e desse nosso cliente estar tá participando aqui ao vivo e tirando dúvidas com você, tá bom? Eu combinei com o professor Luiz Moreira que a gente encaminhou o convite, né, para os nossos parceiros, nossos clientes, e algumas pessoas já foram retomando com algumas perguntas. Então, a gente já vai orientando aí o início dessa live, com algumas perguntas que foram mais procuradas, né, sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. E daí depois já passo a bola para o doutor Luiz Moreira aí, ele já começa falando do assunto. Tá bom, doutor? Certo? Vamos lá, eu vou fazer uma primeira pergunta que acredito que foi uma das que mais a gente recebeu, que é a parte de aminoácidos na imunidade, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então a Biovital ela tem especificamente, muita gente perguntou do nosso produto, dos aminoácidos essenciais, né? Que é o amino MP9 que a gente tem. Gostaria que você falasse dessa parte de aminoácidos para a imunidade, como ele pode ajudar na parte de imunidade do paciente. Muito bem. Os aminoácidos, eles são divididos em dois grupos, né? Isso de maneira bem grosseira, porque na verdade o que a gente tem de mais novo hoje na ciência e na bioquímica é que nós podemos dividir os aminoácidos em três grupos. Os grupos dos aminoácidos essenciais, os não essenciais e os condicionalmente essenciais ou condicionalmente especiais. Os não essenciais são aqueles aminoácidos que nós conseguimos produzir no nosso organismo. Os essenciais são exclusivamente adquiridos, principalmente pela alimentação, por fontes de proteínas, por alimentos proteicos. E nós temos os aminoácidos condicionalmente especiais ou condicionalmente essenciais. São aminoácidos produzidos pelo nosso organismo, só que em um determinado momento da nossa vida, a demanda metabólica nossa não consegue ser suprida só por aquilo que nós produzimos. Então, há uma necessidade da complementação da dieta. O maior exemplo desse grupo, por exemplo, é a arginina. A arginina é um aminoácido não essencial, mas principalmente no desenvolvimento, nas fases de crescimento, nós precisamos de uma complementação da nossa dieta, que tenhamos uma dieta rica em arginina. A partir das proteínas, nós adquirimos esses aminoácidos. Então, o nosso sistema digestório, ele quebra as proteínas em peptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Nós absorvemos essas moléculas
que entram na nossa corrente sanguínea, chegam até o nosso fígado, e no fígado eles são metabolizados, eles podem ser utilizados para fazer proteínas, podem ser utilizados para seguir a via da gliconeogênese, também podem seguir para produzir intermediários do nosso metabolismo, ou são liberados também na corrente sanguínea para os demais tecidos, como os músculos e outros órgãos. Então, o mais importante para nós de adquirir os aminoácidos é a questão da síntese proteica. Mas a gente não pode esquecer que substâncias importantíssimas, como neurotransmissores, são produzidos a partir de aminoácidos. O triptofano é precursor da serotonina. A tirosina é precursora da dopamina. O glutamato no sistema nervoso central é um neurotransmissor excitatório, né? O glutamato, ele é precursor de GABA. A glicina é um neurotransmissor, também tem resposta em receptores inibitórios. Então, assim, nós temos vários papéis dos aminoácidos no nosso organismo, inclusive na produção de energia. Quando nós falamos exclusivamente da resposta imunológica, a resposta imunológica ela é dividida em duas fases. Nós temos a resposta imunológica imune inata, né, que é aquela primeira linha de resposta inflamatória, que está relacionada às membranas, às barreiras, à nossa microbiota, está relacionada a algumas células, como neutrófilos, basófilos, monócitos, né, macrófagos, também fazem parte dessa resposta imune inata. Primeira linha de defesa inespecífica. Depois nós temos uma segunda linha de defesa, que é chamada de resposta imune adaptativa, que ela é dividida em resposta imune humoral e citotóxica. Nessa resposta imune adaptativa, ela é muito bem caracterizada pela produção de anticorpos. E aí vem a grande questão. Anticorpos são proteínas. Então, não tem como você fazer síntese de anticorpos se você não tiver aminoácidos. Porque a partir de aminoácidos nós fazemos síntese proteica. Também nós temos que entender que a produção que nós falamos, né, de globulinas, né? Nós dosamos na corrente sanguínea. Nós dosamos proteínas totais e as globulinas. As globulinas são as proteínas relacionadas à resposta imunológica. Então, novamente, a síntese proteica e o aporte de aminoácidos tem tudo a ver com resposta imunológica. Inclusive, nos últimos dias, eu estou preparando uma aula, né? Hoje eu fiz isso, né? Nos últimos dias eu estava concentrando artigos científicos e estudando muito sobre o suporte nutricional aos pacientes com infecção. Então, hoje, eu comecei a pegar esse material que eu estudei e estou criando uma aula que é o suporte nutricional voltado para o paciente com uma infecção, um paciente com uma septicemia, um paciente grave. Os estudos, eles são muito, muito claros no suporte nutricional e principalmente no aporte de proteína na dieta. Os estudos têm demonstrado que esse paciente precisa de uma proteína que é de 1,3 quilo, né, de proteína por dia. Deve ser a ingesta desse paciente hospitalizado, se ele estiver hospitalizado, né? Então, ou por nutrição enteral, parenteral. Então, pacientes que tenham aí uma infecção ou precisam de uma melhora de resposta imunológica, ele precisa desse aporte de proteína. Por quê? Porque a partir das proteínas nós adquirimos aminoácidos. E a resposta imunológica nossa é dependente de síntese proteica. Tá, legal. Uma das perguntas também foi nessa parte, doutor, da parte de a necessidade diária de ingestão, né, da proteína, principalmente de pessoas que fazem atividade física. Normalmente a ingestão é de 2 gramas por quilo peso, né? Pensando em proteína, correto? Como que tá aí, ó? Então, vamos lá. Tá correto e não tá, né? Vamos dizer assim. Mas está muito mais perto de estar correto do que de estar errado. Na verdade, a ingesta de proteína de um paciente fazendo atividade física, ela vai ficar entre 1,7 a no máximo 2,2.
Então, Tá. ela está ali, né, entre 1,7 e 2,2. Por que, Natália, né? Por que, Natália? O ideal é o prescritor encontrar a resposta ideal do seu paciente. Ah, Tá. professor, como que nós fazemos isso? Avaliando uma razão, que é a razão ureia-albumina. Então, a ureia, ela é formada a partir do catabolismo dos aminoácidos. A Tá. ureia é o nitrogênio que saiu do aminoácido. Então, se eu estou dando proteína ou se eu estou dando aminoácido para o meu paciente e a ureia dele está aumentando, isso é sinal que o meu paciente está fazendo qualquer coisa com aminoácido, menos proteína. Porque para Tá. fazer proteína, a estrutura do aminoácido ela tem que estar intacta. Eu não posso perder nem o grupamento amino e nem o grupamento ácido carboxílico, porque senão eu não faço ligações peptídicas. Tá. Então, se eu der um suporte de proteína ou de aminoácido e a ureia do meu paciente aumentar, é sinal que eu estou errando na mão. Ou eu estou dando a minha dose está sendo alta, ou o meu paciente não está treinando o O suficiente para suficiente. chegar naquela demanda. Então, por isso que fica entre 1,7 e E 2,2. E 2,2. você Entendi. estuda a razão ureia-albumina. Ah, Sim, sim. professor, por que é albumina? Porque a albumina é uma proteína. E se Uhum. você faz síntese proteica, se você está fazendo anabolismo no seu paciente, a albumina vai aumentar e a Tá. ureia vai reduzir. Então, você estudando a relação ureia-albumina, você vai chegar naquela dose ou na ingesta mais adequada do seu paciente para responder frente à atividade física, frente àquele Tá. exercício. Tá. Então, nós temos alguns pacientes que trabalham na ingestão de proteína, né, para atividade física, e nós temos também os pacientes que ingerem o aminoácido, só que daí a ingestão dele é uma dosagem menor, né? E ele vai ser tão efetivo, porque a dosagem é baixa, né? Ela vai ser efetiva tão boa quanto a proteína nessa parte de atividade física. Como que tá? Como que é a explicação referente a isso, professor? Então, dependendo do resultado que você quer, o aminoácido pode ser até melhor. E isso vai depender também de uma individualidade do seu paciente. Por exemplo, se meu paciente for idoso, a minha primeira opção é usar aminoácido. Se meu paciente, por exemplo, tem algum problema digestório, a minha primeira opção é aminoácido. Ele vai responder melhor com aminoácido do que com proteína. Por quê? Porque ele tem um comprometimento do trato gastrointestinal. Então, ele não vai ter uma boa absorção. E é por isso que a dose do aminoácido é menor. Porque quando Tá. você fala em proteína, você está falando em uma estrutura macro, em uma estrutura muito grande, que precisa passar pelos processos de digestão, principalmente das enzimas digestórias. E aí, o que acontece? Quando eu dou o aminoácido, eu estou dando aminoácido livre, pronto para ser absorvido. Inclusive, o tempo de absorção é menor. Então, a dose pode ser menor para conseguir o mesmo resultado que seria com uma dose maior da proteína. Isso é muito importante para nós, porque é uma estratégia muito positiva. E quando a gente trabalha com aminoácidos, não existe, tá, Natália, proteína ruim e não existe a melhor proteína do mundo. Todas as proteínas, elas são caracterizadas pelo aminograma, pelo perfil aminoacídico. Todas elas têm as suas vantagens e desvantagens. Então, quando você trabalha com aminoácido, e trabalhando e conhecendo a proteína, porque eu vou dar um exemplo, tá? Meu paciente, por exemplo, meu paciente é vegano, né? Se meu paciente é vegano, Natália, eu tenho certeza que, por exemplo, ele tem uma deficiência de aminoácidos de cadeia ramificada. Por quê? Porque as proteínas veganas, elas não apresentam uma boa concentração de aminoácidos de cadeia ramificada. Então, se você souber trabalhar bem com aminoácido e conhecer a dieta do seu paciente, você acaba usando os aminoácidos também. Mesmo que seu paciente ingira proteínas, você acaba suprindo as deficiências das proteínas, colocando os aminoácidos que tenham a maior falta na dieta Na dele. dieta, é. Teve um questionamento também, questão de pacientes veganos.
se a opção de aminoácidos seria interessante para esse paciente. Você acabou de responder que sim. Não? Sim, 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 né? Sem dúvida, porque você falou dessa cadeia ramificada, né? Então, e as proteínas veganas não são ricas nesse tipo de aminoácidos, né? sem falar nome, né? Eu sou muito fã, eu sou fã, de verdade, da empresa que fornece aminoácido para vocês. Uhum. Já falei isso várias vezes, todo mundo sabe. Eu trabalho para a indústria de alimentos no Brasil e também para a indústria farmacêutica. Eu trabalho com desenvolvimento de fórmulas, né? Então, assim, quando uma empresa me contrata para desenvolver uma formulação de aminoácidos, eu sempre procuro usar o aminoácido da empresa que fornece para vocês, né? Existe uma questão burocrática e tudo mais, mas tranquilo, eu já trabalho Sim. há muito tempo com eles, eu sei como que funciona. Mas são os melhores aminoácidos. E o que, que é legal? Por que, que estou falando isso? Para dar segurança para o vegetariano e para o vegano. O que, que acontece? Os aminoácidos do seu fornecedor, eles são produzidos por uma tecnologia de biofermentação. Então, eles trabalham com uma fermentação bacteriana e a bactéria, ela produz esses aminoácidos não para o meio intracelular, elas fornecem para o meio extracelular. E depois esses aminoácidos são retirados daquele meio. Isso é muito interessante porque você não tem uma fonte animal e também você não tem uma fonte de reações químicas, o que poderia dar, por exemplo, xenobióticos para o nosso paciente. Então, é uma fonte muito mais segura, sem resíduos químicos. Isso é muito importante. No entanto, que se alguém quiser fazer o teste, é só pegar o aminoácido de vocês e o aminoácido de qualquer outro lugar do mundo e cheirar os dois. Só de você cheirar os dois aminoácidos, você vê o que eu estou falando, né? Então, assim, existe essa relação. Então, para o vegano e para o vegetariano, é muito seguro o uso desses aminoácidos também por causa da relação da obtenção deles. Da obtenção, a fonte, né, doutor? Legal. Exato. É interessante. E a pessoa que faz o uso do BCAA em específico, né? Que a gente está entrando nos três aminoácidos específicos, leucinos, leucina e valina, elas também devem ingerir os outros que são essenciais? Como que você trabalha nessa suplementação? Tem a necessidade de ingestão também dos outros? Sim, com certeza. Assim, a grande questão do BCA é que ele fornece somente três tipos de aminoácidos essenciais, que são os Uhum. aminoácidos de cadeia ramificada. Tem a sua função, e é um tema até bem polêmico, né? Porque as pessoas gostam de polemizar sobre o BCAA e eu gosto de fugir das polêmicas. Eu tenho uma outra visão. Mas eu queria deixar para aqueles que são polêmicos, né? Para aqueles que acham que, por exemplo, o BCAA não serve para nada, que eu tenho atletas que jogam xadrez e até esses meus atletas suplementam BCAA. Ponto. Não quer dizer que eu uso BCAA que eu não preciso pensar nos outros aminoácidos, porque aí você vai gerar uma carência. Aminoácidos essenciais, eles não são produzidos. Então, na verdade, assim, né? Vamos esclarecer as coisas, né, Natália? Vocês têm um produto que é o MP9, perfeito? Que tem Isso, todos os aminoácidos essenciais. E essenciais. você tem o BCAA. Temos também. Professor, você optaria por qual? Eu optaria pelo MP9, porque a sua formulação é mais completa. Mais completa. Tá. Exatamente. Então, assim, não é porque eu estou usando BCAA que eu não tenho que pensar. E isso é o mesmo pensamento que deve existir. Tá me vendo? Tá me vendo? Voltou, voltou. Agora, Voltou. Natália, então o que que Eu acontece? escutei a parte que você falou dos aminoácidos, que você pode estar ingerindo os dois, e o amino MP9 ele é mais completo. Exato. Inclusive, vamos pensar em proteína. Ah, meu Uhum. paciente só come carne. Tá errado você comer uma única fonte de proteína.
Se você come só uma única fonte de proteína, você sempre vai obter sempre aqueles mesmos aminoácidos. Então, o que você faz? Uma formulação que traga os aminoácidos essenciais para você, ela é sempre bem-vinda, porque ela acaba suprindo carências de uma proteína também, entendeu? Então, Sim, uma sim. coisa não isenta a outra de ser A feita. outra de uso, legal. A farmácia eficácia aqui no na nossa live, Luiz, ela fez uma pergunta, né? Então, professora, a ingestão dos aminoácidos devem sempre ser suplementadas com um pouco de carboidrato, a fim de evitar a degradação dos aminoácidos para gerar ATP? Não necessariamente. E essa degradação não acontece no estômago. O que você está falando de um aminoácido virar ATP, você está falando de desaminação. Você está falando de algo que acontece principalmente no seu fígado, né? E aí você desvia, principalmente isso acontece por atividade das transaminases. Eu posso pegar, por exemplo, um glutamato ou, né, até mesmo uma alanina e fazer alfa-cetoglutarato, jogar ele no ciclo do ácido cítrico e produzir energia. Mas isso é um metabolismo dentro do nosso corpo. O que você está falando no estômago é algo chamado de hidrólise. Como os aminoácidos eles estão livres, eles sofrem uma absorção rápida, e isso é importante. Agora, o que não, a gente tem outros compostos que são mais instáveis do que os aminoácidos, que é o caso, por exemplo, de uma creatina. A creatina é algo muito estável e é sempre legal você preparar ela e tomar na hora. Não é um produto que você deixa pronto, né? Uhum. E você também pode trazer benefícios no uso associado a um carboidrato para melhorar a absorção. Absorção. Não necessariamente precisa ter. E aí, se você quiser falar assim, ah, professor, mas eu gostaria de melhorar, ter uma absorção mais facilitada, eu gostaria de ter um benefício com uma formulação diferenciada. Posso colocar um carboidrato? Pode. Só que você tem que pensar no carboidrato que você vai colocar para você não estragar tudo. Então, por exemplo, eu jamais colocaria os meus aminoácidos essenciais associados a uma autodestrina. Eu não faria isso. Eu colocaria, por exemplo, Ótimo. carboidrato a ser usado. Interessante. Muito bom. Legal. E a parte de bariátricos, professor Luiz Moreira, o uso, acredito que seja bem importante, né? O uso do aminoácido para eles. Nós temos alguns questionamentos, né, do uso dos aminoácidos para alguns grupos de pacientes, então a parte de bariátricos, gestantes, lactantes, também se podem fazer o uso dessa suplementação. O que você me diz para esse tipo de público? Eu vou só dar um dado para você, muito interessante, já que você tocou no assunto de bariátricos. Poucas pessoas sabem, mas nós somos o segundo país que mais fazemos cirurgias bariátricas no mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, né? Então, olha só que interessante esses dados, ó. Eu estou estudando muito bariátrico, porque eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo exclusivamente para bariátricos. Só para você ter ideia, foram realizados no ano passado no Brasil, né, 65 mil cirurgias, sendo que 54 mil delas em convênio e 11 mil pagas pelo SUS. Né? Então, nós somos o segundo país que mais opera bariátrico. Com uma diferença. Não sei se vocês já assistiram aquele programa Quilos Mortais. Uhum. Aquele paciente do quilos mortais é o paciente bariátrico dos Estados Unidos. O nosso paciente bariátrico não tem nada a ver ou muito distante daquele paciente, né? Então, o que eu queria falar para vocês? 70% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles desenvolvem anemia, sarcopenia, depressão. 50% deles sofrem de uma doença que leva à automutilação. Olha, esse dado é muito impactante. 50% 50%. dos pacientes bariátricos, eles se automutilam. E por que isso acontece, professor? Isso acontece por deficiência de nutrientes, como minerais e vitaminas, e deficiência de aminoácidos.
o que leva eles a desenvolver doenças neuropsiquiátricas. Porque grande parte dos neurotransmissores tem como precursores os aminoácidos. Então, isso é muito interessante. Então, a suplementação de aminoácidos para o bariátrico é algo muito, mas muito importante, que deve ser sempre pensada e sempre avaliada. A grande questão no Brasil é que grande parte desses pacientes, um mês depois da cirurgia, eles recebem um polivitamínico, e é esse polivitamínico que vai ficar para a vida inteira dele, e ninguém vai avaliar ele, ninguém vai fazer exame e observar se realmente aquilo está atendendo a necessidade dele ou não. Mas eu acredito que isso vai mudar. Eu estou trabalhando junto com um grupo de médicos que fazem cirurgia bariátrica, né? Somando todos esses médicos, nós estamos falando de 200 mil pacientes no Brasil. E aí eu estou trabalhando junto com eles para desenvolver formulações, para desenvolver aí a suplementação para esses pacientes com tecnologia um pouco diferente. Então, é muito importante o uso de aminoácidos e principalmente dos aminoácidos essenciais, né? Mas também eu falaria para todo mundo também observar micronutrientes, né? Às vezes as pessoas podem focar muito no aminoácido e esquecer das vitaminas e dos minerais, e isso seria um erro bem grosseiro. Então, na verdade, você tem que se preocupar com a ingesta dos aminoácidos, mas também se preocupar muito com a ingesta dos micronutrientes. Micronutrientes também, tá. E a ingestão dos aminoácidos por pacientes oncológicos, pacientes gestantes, lactantes, também é importante? Podem ser administrados? Como você me fala referente a isso? Pode ser administrado, deve ser administrado. Todos esses pacientes têm formulações com aminoácidos. Essa sua pergunta, Natália, é muito legal, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, professor, mas eu vou suplementar aminoácido para minha gestante? Eu falo assim, meu amigo, se sua gestante precisar e for internada, ela vai receber uma nutrição hospitalar. Pega a nutrição da Nestlé e lê que está escrito lá, se tem aminoácidos lá ou não tem. Né? Então, assim, pega a nutrição da Danone, pega a nutrição da Abbott. Se a gente falar nas grandes empresas de nutrição clínica no Brasil e no mundo, todas essas formulações desenvolvidas são desenvolvidas em cima de proteínas e de aminoácidos, né? Inclusive, tem diversas vantagens, diversas estratégias para serem atendidas. Por exemplo, se você fazer uma suplementação maior de leucina numa lactante, você aumenta a produção de leite. Porque o que acontece, Natália? Pensa comigo assim, ó. O que é o leite? O que é o leite que a mulher produz, né? Que a mãe está produzindo? Esse leite é rico em proteínas, esse leite é rico em anticorpos, né? Esse leite tem muitos lipídios e também tem carboidratos para essa criança. Para o organismo da mãe produzir isso, ela gastou energia. No entanto, que os próprios médicos falam para a mãe amamentar para retornar para o peso que ela tinha antes. Quanto mais ela amamentar, mais ela retorna. Por quê? Porque produzir leite é uma sinalização de anabolismo, que leva a gasto calórico. Então, olha que coisa interessante. Então, para ter um leite bom para o filho, você tem que pensar no aporte de aminoácidos. Então, é uma estratégia, né? Assim como é uma estratégia durante a gestação. Durante a gestação, o aporte proteico da mãe é muito importante, porque ela está tendo desenvolvimento do feto dentro dela. Desenvolvimento dos tecidos ósseos, né? Desenvolvimento dos órgãos dessa criança. Tem algo que as pessoas não falam muito, que eu acho que é o ponto mais importante de uma gestação, que é a diferenciação dos trofoblastos. Os trofoblastos são as células que formam a placenta. Esse trofoblasto, ele precisa se diferenciar, e ele precisa aumentar o número de trofoblastos e formar a placenta. Isso daqui é um estímulo anabólico. A formação da placenta requer a síntese de proteína. E a placenta vai determinar o desenvolvimento da criança. E qual vai ser o risco que a mãe e a criança vai ter na gestação.
Então, tudo, assim, Faz eu não estou sentido. falando para as pessoas saírem usando ou Sim, usar de qualquer jeito. Não. Todos esses casos que você me deu, Natália, apresentam aplicações e coisas que são benéficas, que são importantes, né? sim. Mas não pode ser feito de qualquer jeito. E nem é isso que a gente está falando aqui. A gente só está falando das aplicações dos aminoácidos e como pode ser positivo isso na nossa vida e na qualidade de vida do indivíduo. Do indivíduo, sem dúvida. Legal, muito boa a informação, gostei. A Graziele, aqui no na nossa live, ela anteriormente ela fez uma pergunta, professor. Um paciente em uso de whey, BCAA, creatina, pode fazer o uso de intradermoterapia com aminoácidos? Então, se o paciente usar a intradermoterapia com aminoácidos, ela vai ter que rever a suplementação dele. Porque aí a necessidade de toda essa suplementação já não está mais prevista, né? Tá, Então, porque o as pessoas, existe um erro em achar que aminoácido não vira gordura, e isso é mentira, né? Se eu suplemento muito aminoácido no meu paciente e eu desvio ele para a via, principalmente de desaminação, eu posso aumentar a produção de citrato na via do ácido cítrico. Eu desviando a via do citrato, eu posso estimular a enzima citrato-liase e aumentar a produção de acetil-CoA, que vai seguir a via do ácido mavalônico, que vai levar à produção de ácidos graxos e vai levar à produção de gordura. Não é difícil, Natália, você encontrar pessoas que estão fazendo atividade física. Olha só, o uhum. cara está treinando, aí o indivíduo toma o whey e aí ele começa a reclamar de acne, ou de oleosidade da pele, ou oleosidade do cabelo. O que está errado? A dose. A nutrição dele, a dieta dele não está bem balanceada com a suplementação. Então, sim, aminoácidos também segue a via de produção de ácidos graxos. Então, se você errar na mão, se você errar na dose, na suplementação, seu paciente vai ganhar peso, vai ganhar porcentagem de gordura corporal. Então, se o paciente usar intradermo, ela vai ter que rever essa suplementação dele, tá? Tá, legal. E os pacientes oncológicos, o que você me diz? A suplementação de aminoácidos, glutamina, né? Vamos colocar também. O que você acha interessante a suplementação desses pacientes? Fazem tratamento, já fizeram? Isso. Eu amo estudar paciente oncológico, né? É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. As pessoas, os meus alunos que estão assistindo sabem que não é mentira. E eu gosto muito de estudar três coisas: câncer, doenças neuronais e Neurológico. déficit de atenção, hiperatividade e autismo, né? Déficit de atenção principalmente por causa dos meus sobrinhos. Então todo mundo sabe disso, né? Então eu gosto muito de estudar esses pacientes. A questão de aminoácido no câncer, Natália, vai tudo se resume a uma única palavra. Qual é a classificação da célula oncológica? Sem eu saber a classificação de célula oncológica, eu estou jogando a informação para a galera. Eu venho aqui e falo que uma glutamina não pode no câncer. Essa informação não é 100% verdadeira. Essa informação é meia verdade, porque tem câncer que eu posso usar glutamina. Tem câncer que eu posso usar leucina, tem câncer que eu não posso usar leucina. Tudo vai depender de eu conhecer a classificação citológica da célula envolvida. Quando eu tenho um câncer, e 90% dos cânceres que nós temos, vamos falar assim, das neoplasias, 90% das neoplasias, elas são glicolíticas anaeróbicas. O que é isso? Ela faz energia no citoplasma. Ela não usa a mitocôndria como fonte de energia. Isso por um efeito chamado efeito Warburg. Então, por exemplo, nesse câncer, se o meu paciente comer muito carboidrato, ele vai morrer mais rápido. Então, esse paciente é positivo eu reduzir, fazer uma dieta low carb, fazer uma dieta, por exemplo, uma dieta mais cetogênica nesse paciente. E aqui eu não estou falando de cura, porque a dieta não é para cura, a dieta é para dar tempo para o paciente, para o quimioterápico funcionar. Então, isso é muito interessante. Então, assim,
Dependendo do aminoácido, Natália, eu posso usar. Dependendo do aminoácido, eu não posso usar. Eu tenho que conhecer muito bem, Muito bem, o primeiro, tipo a de câncer. classe do câncer. Tá. Conhecendo a classe do câncer, aí eu avalio o metabolismo. E aí eu brinco com o metabolismo. É isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. A Uhum. célula oncológica, ela é forçada por modificações epigenéticas a seguir um caminho. E Uhum. aí eu forço ela a voltar para o outro caminho. E como que eu forço ela a voltar para o outro caminho? Conhecendo vias metabólicas, Tá. estimulando, dando alguns nutrientes, tirando outros Outros nutrientes. E aí nutrientes. eu vou brincando com a bioquímica desse meu paciente para ganhar tempo. Isso se ganha É, tempo. é muito Porque quem interessante. vai tratar ou vai ser uma cirurgia, ou vai ser Uhum. o quimioterápico, ou a radioterapia. Terapia. E o Entendi. câncer, ele tira de nós o tempo. Uhum. A estimativa de vida no Brasil está chegando aí em 80, se eu não me engano, 80, 85 anos, não é? Nós temos a última Sim, avaliação, a última 80 anos. avaliação. Por aí. Se eu tiver câncer hoje, se eu tiver uma neoplasia hoje, e fizer o tratamento com quimioterápico e radioterapia, e o meu médico me der alta, fala assim, Luiz, você resolveu, tá tudo certo, uma vez por ano ou duas vezes por ano você vai vir aqui, nós vamos fazer um exame. Cara, Uhum. minha média de vida cai para 10 anos, Natália, depois que eu recebi a alta. Então, Alta. que a neoplasia me roubou? Tempo. 10 anos. É Tem por isso que eu tenho que conhecer metabolismo, estudar muito. E vida aí também. as pessoas gostam de polemizar para ganhar seguidores. Então o pessoal fala: ah, glutamina não pode de jeito nenhum. Cara, não é desse jeito não. Tem um monte de artigo científico que mostra que glutamina diminui, por exemplo, feridas, né? Diminui xerostomia, diminui feridas na cavidade bucal ocasionadas pela radioterapia de câncer de cabeça e pescoço. Então, Tá. assim, a ciência não é uma verdade absoluta. Eu falo isso para todo mundo. Uhum. Como que a gente resolve isso? Estudando sempre, estudando muito. Porque você tem que Uhum. saber diferenciar uma coisa da outra. Tá, tá. E aqui uma pergunta também fizeram, como que faz para definir o tipo de câncer que você Você, classificou aí? existem alguns exames imunocitoquímicos, imunohistológicos, que o médico pede para fazer o diagnóstico, e nesses exames vem a classificação do câncer. Vem a classificação da célula. A célula responde a hormônios ou não, quais são os tipos de receptores que essa célula tem. Então, de acordo com a classificação da célula, nós sabemos qual é o tipo de metabolismo, qual é o tipo de perfil que ela tem, entendeu? Que você, daí, para saber em que via atuar aí na parte de tratamento. Exatamente. Isso Interessante. define, esses exames definem, inclusive, qual é a quimioterapia que o médico vai usar. Vai Tá? estar abordando. Entendi. Isso. Interessante. A Cri Lobo aqui fez uma. O Luiz me incentivou a se apaixonar pelo autismo numa palestra que ele deu em Americana no Nutricer. Olha lá, a Cris te mandando ó, um oi, uma salvação aí, professor. Eu, Cris, um grande beijo. E esse é o objetivo da minha vida. Eu tenho certeza que ela sabe disso, né? Eu falo assim, se a cada aula, pelo menos eu ganhar uma pessoa para esse lado, né? Já está tudo certo na minha vida. Eu já estou É, atingindo meus objetivos. tá certo. Eu faço visita para a Cris também lá em Americanas, visitas de atualização de ativos, né? Batemos papos lá com os pacientes dela também. Obrigada, Cris, pela participação aí. Eu tenho um vínculo muito grande com a Americana. Eu sempre estou em Americana. Essa quarentena aqui me tirou de Americana, porque eu ia fazer uma aula em Americana o dia inteiro, que eu ia falar do antes, eu ia Uhum. falar eu ia falar da concepção, eu ia falar da gestação e do depois da gestação. Então seria uma aula gigantesca que eu elaborei para o grupo do Tricê, Nutricer, junto isso, junto lá com a Eunice e com a Ana, são Farma pessoas Vida. fantásticas e Uhum. eu gosto muito, estão no meu coração. E eu sempre estou lá em Americana, sempre que dá, eu estou lá, junto com eles. Que interessante. E o horário melhor para ingestão de aminoácidos? Existe essa resposta ou depende na prática de atividade física? O que você fala o melhor horário para ingestão, professor? Vai depender, Natália, exatamente do que a gente está procurando. Na atividade física,
na atividade física, a melhor coisa para os aminoácidos essenciais, seria utilizar pós-atividade física. Então, Posso. pós-atividade física é recomendado, por exemplo, a ingestão de proteínas. Por que é recomendada a ingestão de proteínas? Porque depois da atividade física, você entra no recover, você entra na recuperação. E é na recuperação que nós fazemos a síntese proteica para recuperar as microlesões que levam ao anabolismo, ao ganho de massa muscular. Então, nesse momento, o meu músculo ele precisa estar recebendo os aminoácidos para essa síntese proteica. Então, eu colocaria isso pós-atividade física. Mas existem estudos que mostram que se eu entrar com aminoácidos antes da atividade física, por exemplo, no pré-treino, o benefício não é bem no treino ou no pré. O benefício fica para o pós. Então, eu entro no ácido no pré-treino e eu diminuo dor. Então, meu paciente tem menos dor no pós-treino. Então, assim, tudo vai depender exatamente do profissional avaliar o que ele procura. Eu posso suplementar aminoácido à noite? Pode, você pode suplementar aminoácido à noite. Tudo vai depender de qual tipo de aminoácido você quer suplementar à noite. Eu gosto muito de usar, por exemplo, uma taurina à noite associada a uma B6, né? Porque isso aumenta a produção, uma glutamina associada a B6 aumenta a produção de GABA, e isso vai ajudar o meu paciente a dormir melhor, a conseguir relaxar. Então, tudo vai depender do que você está procurando e saber o que você vai fazer. Então, você tem vários momentos dessa suplementação. Tá. E a glutamina também, né? Como você falou, associado com alguns, podem ser ingeridos à noite. Tem também algumas suplementações que pode trabalhar ela pela manhã, né, professora? Se você pensar, por exemplo, se você pensar numa glutamina antioxidante, né? Uhum. Você pensa numa glutamina melhorando resposta imunológica e antioxidante, eu colocaria no início do dia e colocaria ela no final do dia também. E isso ajudaria muito na recuperação daquilo que você passou ao longo do dia, né? Então, isso seria muito interessante. Para dormir, eu gosto de usar ela associada a uma vitamina B6. Se você pensa em fazer uma detoxificação, você pode pegar ela e associar a uma N-acetilcisteína. Fica uma formulação muito legal, glutamina e N-acetilcisteína. Você pode pensar na glutamina hoje para recuperação, né, da manutenção da barreira intestinal. Então, hoje a gente sabe que os enterócitos, eles precisam muito de glutamina. Há uma necessidade de glutamina diária no intestino. Inclusive, quando falta glutamina para o intestino, o seu corpo, ele usa glutamina que está em outros tecidos para fornecer para o intestino, né? Fazendo um caminho inverso. Então, Entendi. isso é Ele muito prioriza o intestino. Ele prioriza. prioriza o intestino. Entendi. Prioriza. E Interessante. o interessante que a gente. Olha só, Natália, os estudos mostram que quando eu faço atividade física, minha glutamina aumenta na corrente sanguínea. Então, Interessante. quando eu estou na atividade física, minha glutamina aumenta. Depois que eu entrei em repouso, minha glutamina diminui. Então, o Diminui. que aconteceu nesse meio do caminho? Eu causei um estresse no meu corpo. E aí, o meu corpo tirou a glutamina dos outros tecidos para aumentar a corrente sanguínea e aumentar a minha proteção. É isso que acontece no estímulo de adaptação frente ao estresse da atividade física. Né? Então, a glutamina ela vai ter várias aplicações. A manutenção da atividade antioxidante, a manutenção de barreira, principalmente o transporte de nitrogênio, principalmente da amônia. A amônia não é para ficar livre na corrente sanguínea. Então, a glutamina é o principal aminoácido de transporte que nós temos. Se vocês observarem a estrutura da glutamina, vocês vão ver que é um aminoácido que tem 2 grupamentos de nitrogênio, tem 2 grupamentos amino. Por quê? Porque é o amino que ela vai levar para o fígado. Exatamente. Ela está transportando dos outros tecidos para o fígado. Então, ela é muito importante para essa detoxificação da amônia. E isso está relacionado ao estado de saúde do indivíduo como um todo. Tá. E dosagem que você trabalha de glutamina quando pensa diário, assim?
10 Diário, gramas. eu penso entre 3 e 5 gramas, mas chegando aí a 2 vezes ao dia. Então eu uso 3 gramas 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, ou 5 gramas. Eu não ultrapasso, Natália, em pacientes normais, eu não chego nunca a ultrapassar 15 gramas por dia, tá? Tá, Eu tá, não, eu não ultrapasso essa dosagem, tá? tá. Interessante. Nós temos uma pergunta aqui da Vanessa. A Eficácia fez uma pergunta antes, que foi: a glutamina para o intestino seria melhor na suplementação em jejum? Você respondeu, você. Necessariamente, não Não precisa ser, necessariamente. porque como o seu intestino ele gosta muito de glutamina, se você suplementar a glutamina, o primeiro tecido que vai ser beneficiado sempre vai ser o intestino. E depois que ele saturar, aí você vai ter Vai o para aumento outros. dela na corrente sanguínea e ajudando os outros órgãos. Tá, A tá. Vanessa perguntou do câncer do trato gastrointestinal. Isso, Exatamente. Ainda mantém a orientação de evitar a glutamina? Sim. Nesse sim, caso de neoplasia, sim. Ainda sim. mantém, sim. Inclusive, Vanessa, olha só, quando o paciente tem muita diarreia, o paciente está em diarreia, a gente não suplementa glutamina. Por quê? Glutamina aumenta a motilidade intestinal. E no caso da diarreia, se você jogar glutamina em cima, você vai piorar ela. Então, assim, você tem que entender sempre qual é a função do aminoácido. Então, se eu sei que ele aumenta a motilidade intestinal, eu não posso usar no momento que eu tenho muita motilidade, né? Sim, sim, sem dúvida. A Vanessa falou também da glicina e eu tinha uma pergunta também com relação à glicina. No esporte, qual que é o uso da glicina na parte de esporte? Existe algum suplemento do mercado hoje que tenha glicina? É benéfico para isso, para a parte de esporte? Vamos lá. Hoje, para glicina, eu posso estar enganado, tá? Eu não conheço suplemento pronto somente de glicina. Eu não, Tá, ou glicina associado a um outro aminoácido no esporte, eu desconheço de tá. outras, né, empresas e tudo mais. Agora, a glicina, ela tem inúmeras funções, não só para o esporte, mas para a manutenção do estado de saúde do indivíduo. A glicina, ela é um aminoácido muito importante para a síntese de creatina. Você faz creatina a partir, você pega a arginina e glicina na primeira metabolização. Depois, a partir da glicina e arginina, você forma o guanidino acetato, que sofre metilação pela SAMe, que é o S-adenosilmetionina, que é produzido a partir da metionina. Então, para Tá. você produzir creatina, por exemplo, você é dependente de arginina, glicina e é dependente de metionina. Aí você tem um cara que é muito famoso hoje, que é chamado de glutationa. Glutationa ela é muito famosa hoje, principalmente para detoxificação e para atividade antioxidante. Para você fazer glutationa, você precisa de cisteína, você precisa de glutamato, você precisa de glicina. Se você não tiver glicina, você não faz glutationa. Aí, ácidos nucleotídicos. Para você fazer ácidos nucleotídicos, você depende de glicina. E E glicina. aí, olha só que legal, as pessoas normalmente elas não sabem, mas a principal proteína dos músculos, chamada de mioglobina, a mioglobina, ela tem muita glicina. Assim como a hemoglobina, a citocromo C, presente dentro da mitocôndria para produção de energia, a citocromo C ela é uma enzima composta por glicina. A glicina possui receptor. A glicina, quando ela atua no seu receptor, ela abre canais de cloreto, diminuindo a entrada de cálcio. Então, ela também tem uma função inibitória no sistema nervoso central e nos nossos músculos, ajudando no relaxamento. Então, assim, ela tem várias aplicações que Sim, acabam não diretamente, mas indiretamente trazendo muitos benefícios, né? interessante. Vamos para a última pergunta, que já estamos quase estourando o tempo aí. Live boa é live que passa rápido. Não é verdade? Falar do que Ai, a gente a farmácia eficaz. gosta é muito bom. É. A farmácia eficácia fez uma pergunta da glutamina, se ela vai agir diretamente na força da Jink Johnson.
Não é direto. Diretamente, não. Não é. Não. A glutamina, ela vai entrar nos enterócitos, e nos enterócitos, essa glutamina, ela pode sofrer desaminação, estimular a produção de energia e dar suporte para a síntese proteica, que aí sim vai atuar a síntese proteica na síntese das tags de junções, claudinas, ocludinas e as ecaderinas. Tá, legal. Ótimo, ótimo. Tem mais alguma colocação, professor, que você gostaria de fazer para a gente encerrar? Alguma pergunta, pessoal, mais? Se alguém quiser deixar as perguntas, eu posso estar conversando também com o professor e passar posteriormente para vocês. Foi ótimo. A gente conhecendo a função dos aminoácidos, pessoal, a gente começa a dar outras aplicações, não só aquelas do esporte, sabe, Natália? Sim, aminoácido é importante para a qualidade de vida e para a manutenção de saúde do indivíduo. E estudar metabolismo dos aminoácidos faz a gente aplicar eles para outras coisas, e isso é muito bom. É melhor do que a gente ficar só pensando no esporte. Sim, sem dúvida. Aí, a Grazi quer saber onde você dá o curso. Quero saber onde ele tem o curso, onde ele faz cursos. Eu tenho cursos no Instituto High Nutrition, www.nutrition.com.br. Né? Nós temos a pós-graduação em ortomolecular lá, junto com o professor Henry Okigami. Então, lá você vai encontrar vários cursos meus também. E o meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, tá, Natália? Sim, por favor. O meu Instagram Prof. Luiz Moreira, Luiz com Z. Então, Prof. Luiz Moreira. Lá no meu Instagram, eu sempre estou colocando as coisas que eu estou fazendo, os cursos, e coloco muita informação gratuita também lá. Meu Instagram é somente profissional. Então, eu sempre estou dando informação para as pessoas a partir do meu Instagram. Ótimo. Luiz, muitíssimo obrigada, viu, pelas informações. Amei, foi muito, muito bom mesmo. As pessoas participaram. A gente dar um feedback, mas acredito que sim, as pessoas estão agradecendo imensamente, foi maravilhoso, a melhor live. Natália, eu agradeço muito, obrigado de coração, obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. A Maria Alice, dá um grande beijo nela, tá? Um beijo a todos. E é sempre uma honra, obrigado pelo convite, tá bom? A Maria Alice aí, ó, te dando um oizinho. Vamos tirar um print de tela para a gente postar? E eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Obrigado, pessoal. Vou tirar uma fotinha aqui. Pronto. Obrigado. Luiz, muito obrigada, viu? Até mais. Beijo, Natália. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado.